Não há previsão de grandes mudanças de temperatura nas próximas 24 horas. Há informações de uma ligeira depressão atmosférica de origem desconhecida, observada nas proximidades da Nova Escócia. Em consequência disso, é possível que caiam chuvas leves sobre os estados da região norte. Máxima de 19 graus centígrados, mínima de 8 graus. Previsão do Instituto Meteorológico Nacional. A partir deste momento, passaremos a transmitir diretamente do Meridian Room no Hotel Plaza com Raymond Ruccello e sua orquestra. An angel on a visit from the sky. Senhoras e senhores, boa noite. Diretamente do Meridian Room do Hotel Plaza, no centro de Nova York, apresentamos a orquestra de Raymond Ruccello, que vai interpretar La Comparsita.
Senhoras e senhores, interrompemos nossa programação para transmitir um boletim urgente. Às 19h40 de hoje, o professor Farwell, do Observatório de Chicago, em Illinois, informou ter observado sobre a superfície do planeta Marte várias explosões de gás incandescente. O espectroscópio indicou que o gás em questão é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra. O fenômeno foi confirmado pelo professor Pearson, do Observatório de Princeton, que o descreveu com as seguintes palavras: parecem chamas azuladas, saídas do cano de um revólver. Voltamos agora com a nossa transmissão normal. Senhoras e senhores, dando sequência às notícias do nosso último boletim, o Instituto Meteorológico do Governo acaba de pedir a todos os observatórios do país que acompanhem através de seus telescópios quaisquer mudanças no planeta Marte. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, entrevistamos o professor Pearson, que vai nos dar uma visão científica sobre o assunto. Enquanto aguardamos a comunicação com o Observatório de Princeton, em Nova Jersey, continuaremos com a nossa programação. I got a gal in Kalamazoo. Don't wanna boast, but I know she's the toast of Kalamazoo. Zoo, 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 zoo. Years have gone by. My, how she grew. I liked her looks when I carried her books in Kalamazoo. Zoo, 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 zoo. I'm gonna send a wire, hopping on a flyer, leaving today. Am I dreaming? I can hear screaming, hiya, Mr. Jackson, everything's okay. A-L-A-M-A-C-O. Oh, what a girl, a real pimperoo. I'll make my bid for that freckle-faced kid I'm hurrying to. I'm going to Michigan to see the sweetest girl in Kalamazoo. Zoo, 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 Kalamazoo.
Voltamos com o nosso boletim, agora com o nosso enviado especial Carl Phillips, que entrevistará o professor Richard Pearson. Boa noite, Phillips. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é Carl Phillips. Neste exato momento estou no Observatório de Princeton, que possui um dos maiores telescópios do mundo. Ao meu lado está o professor Pearson. Professor, poderia dizer aos nossos ouvintes o que está vendo agora ao observar o planeta Marte através do seu telescópio? Nada de especial, Sr. Phillips. Vejo apenas um disco vermelho flutuando em um mar azul escuro. Há listas negras muito nítidas na superfície do disco, pois nesse momento Marte se encontra no ponto de sua órbita mais próximo da Terra. Mas, professor, o que são essas listras? Embora muitos suponham que Marte é habitado, de um ponto de vista científico, sabemos que tais listras são apenas o resultado de condições atmosféricas particulares daquele planeta. Quer dizer, então, que como cientista, o senhor está convencido que não existe em Marte vida inteligente? Ao meu ver, as possibilidades são praticamente nulas. Então, como explicar essas explosões de gases? Bem, não posso explicá-las. Para conhecimento dos nossos ouvintes, professor, qual é a distância entre Marte e a Terra? Cerca de 64 milhões de quilômetros. Me parece uma distância bastante segura. Um instante, queridos ouvintes. Alguém acaba de entregar uma mensagem ao professor. Enquanto ele lê, vale lembrar que estamos falando do Observatório de Princeton, Nova Jersey, onde entrevistamos o astrônomo professor Richard Pearson. Um instante, por favor. O professor acaba de me passar a mensagem que recebeu. O telegrama recebido pelo professor Pearson está assinado pelo Dr. Gray, do Museu de História Natural de Nova York, e tem o seguinte texto, abre aspas, às 21h15 de hoje o sismógrafo registrou um choque de intensidade quase igual ao de um tremor de terra, num raio de 32 km ao redor de Princeton. Queira por favor investigar. Assinado Lloyd Gray, chefe do Departamento Astronômico. Fecha aspas. Professor Pearson, o senhor vê alguma relação entre esse fenômeno e as alterações verificadas em Marte? Dificilmente, Sr. Phillips. Trata-se provavelmente da queda de um meteoro de tipo bastante raro, mas que não tem nenhuma relação com o ocorrido em Marte. Obrigado, professor. Voltamos agora para os nossos estúdios. Aqui quem fala é Carl Phillips, CBS Nova York. Obrigado, Sr. Phillips. Transmitimos a seguir o último boletim de notícias da Internacional Radio News. Um boletim especial de Fenton, em Nova Jersey, assinala que às 20h50 um gigantesco objeto incandescente, possivelmente um asteroide, caiu em uma fazenda próxima de Grover's Mill, em Nova Jersey, a 35 quilômetros de Fenton. O clarão do objeto no céu foi visível num raio de centenas de quilômetros e o estrondo da queda ouvido muitas milhas em direção ao norte. Enviaremos os nossos repórteres para os locais em questão, inclusive o nosso enviado especial, Carl Phillips. Continuaremos com a nossa programação normal. Ainsi que le vent vient en hurlant souffler l'orage, ainsi que le flot vient au galop noyer la plage, une danse vient qui ne casse rien mais qui fait rage, c'est un pas nouveau qu'on appelle le swingalero. D'abord on avance à petits pas, qu'un pas par-ci, qu'un pas par-là, à la trompette au saxo pour danser le swingalero. Et puis on recule à petits pas, qu'un pas par-ci, qu'un pas par-là, à la guitare au banjo pour danser le swingalero. C'est mieux que le tango, que le charleston, que le black bottom. C'est mieux que le lambeth walk, c'est mieux que le yam et simple en somme. On va et on vient à petits pas, qu'un pas par-ci, qu'un pas par-là, à la grosse caisse au piano
pour danser le swing galéro. Et la modiste, le garde des sceaux, la dactylo et le lampiste, le vice-amiral, le cardinal et la fleuriste, même les petits oiseaux, tout le monde danse le swing galéro. D'abord on avance un petit pas, quel pas par-ci, quel pas par-là, à la trompette au saxo, pour danser le swing galéro. Et puis on recule un petit pas, quel pas par-ci, quel pas par-là, à la guitare au banjo, pour danser le swing galéro. C'est mieux que le tango, que le charleston, que le black bottom. C'est mieux que le lambeth walk, c'est mieux que le yam et simple ensemble. On va et on vient un petit pas, quel pas par-ci, quel pas par-là, à la grosse caisse au piano, pour danser le swing, le swing, le swing galéro. Nesse momento entramos ao vivo com Grover's Mill em Nova Jersey. Senhoras e senhores, aqui fala Carl Phillips, na fazenda Wilmont, em Grover's Mill, estado de Nova Jersey. Bem, eu não sei como começar, não sei como descrever a estranha cena que... Acabo de chegar e ainda não pude ver tudo... Sim, aí está, diante de mim, uma coisa... meio enterrado num buraco enorme, deve ter caído com uma força terrível, pois o solo está inteiramente coberto de fragmentos de árvores queimadas. Mas com certeza não é um meteoro. Parece mais um imenso cilindro com um diâmetro de mais ou menos 30 metros. O metal de que é construído bem, nunca vi nada parecido. É branco, amarelo. Pessoas se amontoam em volta do objeto, apesar dos esforços da polícia para mantê-los afastados. Vou falar agora com o Sr. Wilmont, proprietário da fazenda, que talvez tenha alguma informação. Sr. Wilmont, o senhor poderia dizer algo aos nossos ouvintes sobre o estranho visitante que acaba de descer no seu jardim? Aproxime-se, por favor. Arso, eu estava escutando rádio. Fale um pouco mais alto, por favor, para os nossos ouvintes entenderem. Como disse? Mais alto e mais perto. Tá bem. Eu estava escutando rádio, meio dormindo, meio acordado. Tinha um tal de professor Machine falando sobre o planeta Marte e eu dormi na metade da história. Sim, Sr. Wilmont. E depois, o que houve? Como eu estava dizendo, fiquei escutando o rádio e dormi na metade da história. Sim. Sr. Wilmont. E depois, o senhor viu alguma coisa? Bem, primeiro, eu ouvi alguma coisa. Mas que tipo de coisa? Um assobio assim, tss, 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 como esses foguetes que soltam em dias de festa. Sim, mas e aí? Então virei a cabeça para o lado da janela e tive a impressão de que estavam sonhando. Vi um risco de fogo e depois, pum, alguma coisa bateu no chão com tanta força que me fez cair da cadeira. Bem, o senhor se assustou muito, Sr. Wilmont? Bem, eu não tenho muita certeza. Eu reconheço que eu estava um pouco assustado, sim. Obrigado, Sr. Wilmont. Muito obrigado. O senhor quer que eu fale do... Não, obrigado. É mais do que o suficiente. Acabamos de ouvir o Sr. Wilmont, proprietário da fazenda onde caiu o estranho objeto. Eu gostaria que vissem a cena com seus próprios olhos. Algumas pessoas vão até a borda do buraco e suas silhuetas se recortam contra o enorme cilindro. Estão ouvindo esse curioso zumbido que parece vir do interior do objeto? Bom, eu vou tentar aqui aproximar o microfone. Pronto.
Estamos a menos de 10 metros do objeto. Ouvem agora? Ah, professor Pearson! Sim, Sr. Phillips. O senhor sabe o que significa este zumbido? Me parece o objeto se resfriando. Não sei ao certo. Bem, o senhor continua a acreditar que isso é um meteoro, professor Pearson? O material não é terrestre. Além do mais, como se sabe, o atrito com a atmosfera terrestre costuma ferir a superfície dos meteoros. E essa coisa parece absolutamente lisa. Espere! Algo está acontecendo! É impressionante! Uma das extremidades do objeto está abrindo. A parte superior está desparafusando. E pelo visto a coisa é oca. Um momento. Há alguma coisa aparecendo na parte superior do aparelho. Alguém ou alguma coisa que sai da sombra. Parece uma serpente enorme. E agora outra. Parece tentáculos. Já se pode ver o corpo da coisa. É muito grande. Seus olhos são negros. Da sua boca sai uma luz numa forma de V. Não tem lábios e escorre baba. Ele treme todo. Bate a cada instante como se fosse um enorme coração. Agora parece que a coisa está se levantando e a multidão recua. Senhoras e senhores, não tenho palavras. Preciso me posicionar melhor. Ainda estamos no ar? Parece que estão chegando reforços policiais. Deve haver pelo menos 30 policiais ao redor do buraco. As pessoas parecem se afastar. O chefe de polícia, nesse momento, está discutindo com alguém que eu não reconheço. Parece o professor Pearson. Sim, é ele. Neste momento, o professor examina um dos aparelhos. Esperem! Está acontecendo uma coisa. Alguma coisa está saindo do buraco. Estou vendo uma luz em um vidro. É um jato de fogo. Um jato de fogo! Saindo daquele espelho na direção de... Meu Deus! Eles estão pegando fogo! A multidão está correndo para o bosque. As chamas se espalham por toda parte. Está vindo para o nosso lado. Em alguns metros. Interrompemos a transmissão por motivos técnicos. Voltaremos ao ar assim que possível. Nesse instante, uma ligação vinda de Princeton nos informa de que o corpo queimado de Carl Phillips, nosso repórter, acaba de ser identificado no hospital de Trenton. De Washington nos informam também que o diretor da Cruz Vermelha acaba de enviar 10 equipes de socorro ao local. Eis uma declaração especial do Sr. Henry MacDonald, vice-diretor de operações.
Acabamos de receber um apelo do Departamento da Polícia Estadual em Princeton. Faremos o possível para fornecer todos os recursos necessários, tendo em vista a gravidade da situação. Compreendemos que o rádio tem o dever de servir ao interesse do público. Colocamos todo o nosso equipamento à disposição da Polícia de Trenton. Neste momento, estamos realizando uma operação militar perto de Grover's Mill. Podemos afirmar que a situação está sob controle. O objeto está dentro de um buraco, sob nossa mira, cercado de 8 batalhões de infantaria. Não possuímos artilharia pesada, mas estamos bem armados, com fuzis e metralhadoras. Não há mais motivo para pânico. As coisas, seja lá o que forem, não se atreverão a ultrapassar a borda do buraco. Há nada menos que 7.000 homens armados. Esperem! Alguma coisa está se levantando do cilindro. Está cada vez mais no alto. Nossa! A coisa tem pernas. Agora está passando das árvores. Esperem! Meu Deus! Temos uma informação muito grave para transmitir. A batalha que acaba de acontecer em Grover's Mill terminou com a mais terrível derrota sofrida por um exército de nosso tempo. Os corpos jazem agora no campo de batalha, que se estende de Grover's Mill até Plainsboro. O cenário é de destruição e morte. O monstro ocupa a parte central de Nova Jersey e divide os Estados Unidos ao meio. As linhas de comunicação acham-se cortadas desde a Pensilvânia até o Atlântico. Os trilhos das ferrovias foram arrancados e as rodovias entre a Filadélfia e Nova York estão interrompidas ou ocupadas por multidões tomadas de pânico. A polícia e o exército são incapazes de controlar essa crise. Acaba de ser decretada a lei marcial em Nova Jersey e no leste da Pensilvânia. Diretamente de Washington, transmitiremos agora um comunicado especial sobre o estado de emergência. Cidadãos dos Estados Unidos, não esconderei a gravidade da situação que se abate sobre este país, nem os problemas que o governo está enfrentando para proteger a vida e as propriedades dos cidadãos. Felizmente, o terrível inimigo ocupa apenas uma área relativamente pequena do país, e podemos estar certos que nossas forças armadas serão capazes de detê-los. Depositamos em Deus a nossa fé. Saibamos cumprir o nosso dever, a fim de que a nossa nação, unida, corajosa e consagrada à preservação da supremacia humana sobre este planeta, possa enfrentar o inimigo. Muito obrigado e Deus salve a América. Aqui fala o avião bombardeiro V-843 voando sobre Nova Jersey. As máquinas estão cada vez mais próximas. Vamos atacá-las. Mais 900 metros e elas estarão dentro de nosso alvo. Daqui a 800 metros. 600. 400. 200. Pronto. Ele está apontando o raio em nossa direção. É uma luz verde. Estamos queimando. Ai, meu Deus, estamos caindo. O motor parou. Estamos caindo. Nova Jersey chamando a base de Langa, na escuta. Aqui, base de Langa. Prossiga. 8 bombardeios tiveram seus motores danificados durante a missão contra essas coisas. Foram atingidos pelo raio de calor e abatidos. O aparelho inimigo foi danificado. O inimigo está mandando uma espessa cortina de fumaça negra na direção de... Aqui Nova Jersey, atenção, uma pesada cortina de fumaça avança em direção às áreas não destruídas. As estradas federais 7, 23 e 24 estão completamente engarrafadas. Evitem essa região bloqueada, a fumaça se propaga pelas ruas. P-39 chamando BF-109. P-39 chamando BF-109. Responda, por favor. Aqui BF-109, respondendo a P-39. Estão nos ouvindo? Onde está você, P-39? Onde está você? Estou falando do teto do nosso estúdio em Nova York.
A sirene que ouvem neste momento está dando o sinal de alarme para que os habitantes abandonem a cidade. Calcula-se que nas últimas horas, mais de 3 milhões de pessoas fugiram pelas estradas do norte. Todas as pontes continuam abertas a fim de evitar que os carros tenham de seguir por Long Island, que parece infernalmente engarrafada. Todas as comunicações com Nova Jersey foram cortadas há 10 minutos. Não há mais nenhuma possibilidade de defesa. O nosso exército foi completamente destruído. Essa talvez seja nossa última transmissão. Permaneceremos aqui até o fim. Lá embaixo o povo reza na catedral. No porto os navios estão super lotados. Todas as ruas estão bloqueadas. Um momento. Posso vê-las. 5 gigantescas máquinas. A primeira acaba de atravessar o rio. Sai uma fumaça negra que envolve a cidade. Milhares de pessoas fogem para o leste como ratos. A fumaça se propaga rapidamente para os lados da Times Square. Os fugitivos procuram evitá-lo, mas é inútil. A fumaça está chegando agora à 6ª Avenida. Está apenas a alguns metros. Meu Deus, é o fim. P-39 chamando Nova York. P-39 chamando Nova York. P-39 chamando Nova York. P-39 chamando Nova York. Alguém não escuta? Ninguém? P-39. Sou talvez o único homem vivo sobre a Terra. Escapei porque me escondi numa casa deserta, nas proximidades de Grover's Mill. Tudo o que aconteceu antes da chegada das monstruosas criaturas parece fazer parte de uma existência muito frágil. Toda a humanidade, resumida em uma folha de papel, onde no verso tem algumas notas sobre astronomia assinadas pelo professor Richard Pearson. Abre aspas. Olho em volta e só ouço o som do silêncio. Cadê meus alunos? Meus livros? Meu laboratório? Meu mundo? Onde estão? Alguma vez existiram? Sou de fato Richard Pearson? Que dia é hoje? Os dias existem sem calendário? Olho através da janela e de vez em quando vejo as criaturas por entre a fumaça negra. Esta fumaça que envolve tudo. Pela manhã, me arrisquei a sair de casa. Fui até uma estrada coberta de veículos destruídos e esmagados. Esqueletos carbonizados. Se por acaso alguma das criaturas aparecer, estarei pronto para brigar. Há 2 dias caminho em direção ao norte, através de um mundo de desolação. E por fim, encontrei uma criatura viva. Um pequeno esquilo no galho de uma árvore. Olhei para ele, ele me olhou e, naquele momento, tive a impressão de que sentiu uma emoção igual à minha, a de ter encontrado alguma criatura viva. Depois de ter caminhado muito tempo, cheguei finalmente a Nova York. Ao alcançar a Rua 14,
encontrei a poeira negra e corpos mutilados. Vi um cheiro terrível dos porões das casas. Atravessei a rua 30 e 40 e me vi sozinho no meio da Times Square. Notei a presença de um cão muito magro, que corria pela 7ª Avenida. Sobre o teto de uma casa, pássaros negros voam em círculos. De repente, percebo o capô de uma das máquinas dos invasores, brilhando ao sol do Central Park. Subo em uma pequena elevação e vejo 19 máquinas iguais, imóveis, os braços pendendo ao longo de sua couraça vazia. Os monstros que a ocupavam parecem ter desaparecido. Só então percebo a grande quantidade de pássaros que voam perto do chão, onde jazem os cadáveres nus e silenciosos dos marcianos. Famintos, os corvos arrancam pedaços de seus corpos. Mais tarde, quando os cadáveres foram examinados nos laboratórios, descobriu-se que tinham sido mortos por bactérias contra as quais os seus organismos não estavam imunizados. Estranho. Quando falharam as armas dos homens, venceram os pequenos organismos. Antes do ataque, estávamos convencidos de que fora do nosso planeta não havia nenhuma espécie de vida. Mas hoje vemos mais longe. Uma visão maravilhosa se forma em nosso espírito. A visão de uma vida que se estende, lentamente, a partir desses pontos minúsculos do sistema solar, em direção à imensidão do universo. É estranho estar sentado outra vez diante da minha mesa de trabalho em Princeton, mesa da qual estou escrevendo esta carta. É estranho pensar que não verei através da minha janela a universidade que renasce, os garotos que brincam na rua, os jovens deitados na grama de uma primavera que cobre as últimas feridas escuras da tragédia. Não irei assistir ao fluxo de visitantes que vêm ao museu para ver os restos de uma máquina marciana exposta ao público. É inacreditável que eu possa ainda me recordar da primeira vez que vi esta máquina, brilhante, estranha e silenciosa, ao amanhecer daquele derradeiro e histórico dia, 30 de outubro de 1939. Direção: Vinícius Lopes e Rafael Coelho. Produção e pesquisa: Ederly Jefferson, Giuliano Dente, Erickson Silva e Samuel Sala. Roteiro: Lucas Camargo e Rafael Coelho. Efeitos sonoros: Emuel Kevin e Vinícius Lopes. Edição: Lucas Camargo e Vinícius Lopes. Supervisão: Rafael Matoso. Coordenação: Leni Pontinha. Elenco: Locutor de rádio: Ederly Jefferson, Carl Phillips, Emuel Kevin, Professor Richard Pearson, Samuel Sala. Policiais: Rafael Coelho, Samuel Sala e Vinícius Lopes. Sr. Wilmot, Giuliano Dente. Sr. Henry MacDonald, Rafael Coelho. Ministro do Interior, Erickson Silva. Tenente Bold, Vinícius Lopes. Soldado 1, Samuel Sala. Soldado 2, Erickson Silva. Comunicado da base militar: Yuri Peckler. Piloto do P-39, Emuel Kevin. Piloto do BF-109, Rafael Coelho. Orson Welles, Lucas Camargo.
Centro Universitário Campo Limpo Paulista, setembro de 2021.